uma das estratégias, né, para qualquer tipo de fogo confinar o fogo na sua origem. Tá no pavimento, mantém no pavimento. Esse é o princípio, né, da compartimentação. Agora, Marcelo, pra gente encerrar, acho que a pergunta mais importante desse episódio: quando ou que mês temos uma programação para de fato ter norma para ser seguida? Bem, pela ABNT, prática recomendada, a gente tem um objetivo de tempo, né, de Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje voltamos com um tema que continua em debate, mas que eu acho que em 2025 esse tema ele vem de fato, a gente vai ter norma, vamos conseguir entender como vamos combater. Estou aqui com Marcelo Vale, que vocês já conhecem, porque já esteve 2 vezes aqui no Prevcast em 2024. Ele é especialista em controle de emergência e coordenador de estudos na parte de baterias lá no CB24. Marcelo veio aqui para contar para nós como que está os estudos, os testes, a questão de normativas, quando nós falamos de carros elétricos, baterias de lítio e como que nós profissionais, o que nós profissionais precisamos fazer ou que podemos fazer enquanto estamos projetando, mas não temos normas ainda, como que nós vamos lidar com isso quando falamos de carros elétricos, baterias de lítio. Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por mais uma vez topar o convite do Prevcast. Beleza, obrigado, Renata. Vamos falar mais uma vez aí de como está o andamento dessa regulamentação, né? Tem algumas notícias boas, né? Com relação à tendência, também com base, né? Primeiro em testes, ensaios que nós fizemos no segundo semestre do ano passado, aí com o apoio do Corpo de Bombeiros e algumas entidades, e principalmente as ocorrências que tiveram no segundo semestre, né, 3 em ônibus e 1 em veículo, onde a gente pôde ter aí uma noção, uma experiência com esse evento, e isso está ajudando a gente a esclarecer muitas lacunas. Pois é, quando você fala, né, que temos boas notícias e nós tivemos, né, como você comentou, alguns incêndios aí recentemente, deu uma assustada, eu vi que essa semana até um pessoal morreu na Noruega, né, mesma coisa, mas como que tá isso, antes da gente chegar no Brasil, como é que tá esse estudo a nível mundo? Tipo, o que tá sendo feito lá fora? Bem, existem várias vertentes, né, acho que cada país tem a sua dor, né, então, ou cidades, né. Então, a gente vê, por exemplo, Nova York muito preocupada com os dispositivos de mobilidade pessoal, né, que nos anos anteriores vieram matando bastante gente, machucando bastante gente. Ano passado, por conta já da legislação e regulamentação que implementaram, caiu drasticamente esse número. Países, né, onde estão começando a ter incêndios com veículos na Ásia. Tivemos aí a questão das usinas, né, de armazenamento de energia, de reciclagem, né, com impactos ambientais. Aí nós estamos falando de um volume muito grande de bateria, né? Então isso vem de uma certa forma assombrando ao mesmo tempo que a gente tenta promover a segurança desses dispositivos, né, que são extremamente importantes, né, para o nosso futuro, né? Sem eles, essas enchentes, esses incêndios florestais, eles vão se intensificar e a gente precisa mudar a matriz energética principalmente. É claro, existe um trabalho de ter baterias mais seguras, né? Elas estão já entrando no mercado, mas a gente já tem dispositivos antigos, há mais de 10 anos no mercado, que vão dar um trabalho aí pelo menos aí pelos próximos 10 anos. Então a gente tem trabalhado bastante. A boa notícia é justamente por conta dessas novas tecnologias de baterias, né, que são mais resistentes. Então, uns testes feitos nos Estados Unidos, né, isso acabou sendo verificado, né, que algumas baterias, né, além dela, aliás, até uma ocorrência aqui em São Paulo do ônibus elétrico, né, que tombou ali próximo à Praça da Sé, onde teve um incêndio na parte elétrica, a bateria não foi afetada, né, então ali foi importante a gente ver essa segurança da bateria, ter química mais resistente, que é LFP, e vamos ter uma mudança muito grande na química das baterias para elas serem, a gente está usando muito na BNT a palavra resiliente, né? Bateria mais resiliente a estresse. E segundo são os aspectos operacionais, sistemas de supressão instalados, no caso de ônibus, no caso do carro tem um sistema de refrigeração. Em 2 testes nos Estados Unidos foram observados
que quando foi aquecer a bateria, o carro estava pegando fogo e as baterias não. Fazendo monitoramento, né, por termopares em vários pontos do carro. E a bateria não entrava, porque o sistema de refrigeração da bateria ativava e não deixava a bateria se aquecer. Ela tem que se aquecer em torno ali perto, a LFP tem que se aquecer perto de 200 graus para ela entrar em fuga térmica. Então isso não estava acontecendo. Então foram fatores muito interessantes. E nos testes aqui a gente realizou no Brasil, as baterias automotivas, as de carros, né, hoje, elas estão vindo com a parte de cima ou de alumínio ou de compósito plástico, que quando pega fogo esse material se dissolve, e quando a gente vai fazer o resfriamento da bateria, a gente consegue resfriar rapidamente. Então a gente conseguiu números impressionantes, como extinguir o fogo com 7 minutos e 3.500 mil litros de água, né? Então a gente observa os números lá fora, são números extremamente surpreendentes. Quando você fala que em Nova York teve bastante mortes e daí agora reduziu com o que eles implantaram, o que eles implantaram? Bem, lá o ponto principal são os dispositivos de mobilidade pessoal. Nós estamos falando aí de dispositivos maiores que bicicletas elétricas, né? Bicicletas elétricas têm baterias em torno de 400 a 600 watt-hora, mas nós temos scooters, motocicletas pequenas. Às vezes as baterias são sacáveis, a pessoa leva a bateria para casa para recarregar dentro de casa. E quando passa de 1 kWh dentro de um compartimento como esse, por exemplo, quando elas entram em fuga térmica, cria-se um volume de gás muito grande, em que muitas das vezes as pessoas não conseguem escapar. Então isso fez com que tivesse aí uma média de 7 a 10% de morte por ocorrência, né? E 66% de pessoas hospitalizadas. São números muito impressionantes. O que foi feito, né? Primeiro, a proibição, né, de se carregar e levar esses dispositivos para dentro de apartamentos ou prédios com mais de 2 pavimentos. Isso foi importante. O segundo só poder utilizar baterias certificadas ou listadas, né, dentro do padrão de segurança deles, né? Uma das coisas que eles verificaram nas investigações de incêndio é que muitas baterias eram adulteradas, né, ou não tinham procedência. E um terceiro fator, que eu não vejo aqui, eu acredito que esse problema no Brasil também vai ocorrer, é você fazer o carregamento numa rede elétrica inadequada. Embora não sejam dispositivos de baixa tensão, né, estamos falando de dispositivo de 48 volts, ou seja, de baixa tensão, a corrente elétrica é muito alta, nós estamos falando de mais de 20 amperes. Então, se você tentar botar, por exemplo, uma chave, né, de boca nos terminais, essa chave ela se aquece a ponto de quase se fundir, para ser tamanha corrente elétrica que passa. Então você coloca numa rede residencial de 10 com resistência para 10 amperes e ela libera 17, 20, não vai dar conta, entendeu? E aí aqui no Brasil já estão começando a ter esses incêndios, não tivemos nenhuma morte, graças a Deus, já tivemos pessoas hospitalizadas. Mas justamente quando a gente, né, se faz o trabalho de perícia, a primeira coisa que você detecta é a tubulação da rede elétrica exposta, né? Ela foi queimada por dentro, se expôs numa temperatura muito alta e acaba afetando o dispositivo de micromobilidade pessoal. Então esse é o problema que aconteceu em Nova York. Então essas duas medidas, né, foram básicas e principais para poder reduzir o número de eventos. E é claro, também um trabalho de conscientização muito grande, né, para que a população se atente a não levar isso para dentro de casa. Isso cria uma armadilha. Então, geralmente as pessoas pegam, colocam dentro de casa ou dentro da garagem fechada e só tem uma entrada, você coloca justamente ali do lado, quando pegar fogo você não consegue sair. E nas residências o público mais afetado são idosos e crianças, porque os adultos geralmente conseguem pular pela janela. Então são dados interessantes, né, para que a gente possa entender a cinemática da ocorrência, né, para que a gente possa oferecer soluções. E também uma coisa que é muito preocupante lá, e certamente será no Brasil, nós vamos ter muitas edificações, né, com projeto simplificado de incêndio fazendo manutenção de bateria, que também é um número alto em Londres, Nova York, nessas cidades. Você chega a ter armazenado uma quantidade de bateria que equivale a duas baterias automotivas, mais de 100 kW. Então é um número muito absurdo, né? E se você não tem um processo adequado de segurança, você perde o controle
Você pode ter vítimas, o prédio pode colapsar e o pior de tudo, essa fumaça, geralmente essas edificações estão no centro urbano, ela pode afetar outras edificações. A gente fala de o aumento que está tendo no uso de baterias em diversas coisas dentro de casa e todo esse carregamento em casa. Isso também pode impactar nas questões elétricas de um edifício? Pode sim, à medida que você utiliza dispositivos, né, que utilizam corrente, vamos falar uma palavra mais simples, né, amperagem, né, maior, isso acaba sim dando problema, né? Geralmente os dispositivos que a gente leva para dentro de casa são equipamentos eletrônicos, então você não puxa muito, né? Que são as ferramentas elétricas, lanternas, a maioria, por exemplo, cafeteira já tem a bateria, vamos começar a ter um monte de eletrodomésticos a bateria. Isso vai ser interessante, você não vai ter o fio atrapalhando, né? Então isso vai se tornar comum, tá? Só que esses dispositivos, eles têm uma capacidade de armazenamento de energia um pouco mais baixa, que a gente chama de menos perigosa. Então, menos de 1000 watts, né, ou 1 kW, a gente considera um risco controlado, né? Pode pegar fogo? Pode, mas esse incêndio ele não vai mudar o comportamento do fogo, basta eu manter aquelas mesmas atitudes preventivas que eu teria dentro de casa. Agora, quando você começa a trazer equipamentos um pouco maiores, né? Para mim já acima de 600 watts já é um pouco perigoso, mas vamos botar para que é o conceito alemão, acima de 1 kW até 10 kW, que seriam esses equipamentos, aí sim eles começam a ser perigosos. Muitas residências, né, que vão começar a instalar os painéis fotovoltaicos vão ter baterias estacionárias de 5 kWh dentro de casa, né, de 3, de 2 até de 5. São baterias um pouco mais seguras, né, porque elas trabalham numa ciclagem mais confortável, mas são baterias que se desenvolverem um problema, pode ser problemático para quem está lá dentro. Óbvio, existe todo um trabalho aí de segurança, de teste, tem universidades trabalhando nessa questão de segurança. Eu tenho um projeto para lançar a questão de fazer a certificação quanto à resistência dessas baterias, né? A gente quer submetê-las a testes de fogo, para a gente avaliar testes elétricos, testes de fogo, testes de aquecimento, de impacto, para avaliar que danos elas podem sofrer e gerar segurança para a sociedade, né? E também começaremos a ter drones, todo mundo drone está começando a baratear de preço. Então, uma série de equipamentos, talvez tenham equipamentos que daqui a uns 10, 5 anos a gente não conheça, vai existir, que a gente vai trazer para dentro de casa. Então, assim, a nova tecnologia não está só eletrificando tudo, está possibilitando também o surgimento de novos dispositivos, né, que vão melhorar o nosso dia a dia, né? Então, a gente tem que estar assim, preocupado com isso, ter o alerta, assim, não posso ter um equipamento de 5 kWh, bem, se for um apartamento eu não recomendo, porque você pode ter aí um incidente que vai afetar outras unidades familiares. Você consegue dar exemplo de quais equipamentos seriam de 100 kWh? Com mais de 1 kWh, bem, o que todo mundo está levando são os scooters, tá. Alguns patinetes elétricos estão um pouquinho em torno de 600, bicicletas de 400 a 600, mas a gente vai ter uns Tricycle, enfim, né? Vamos começar a ter dispositivos de mobilidade que vão começar a chegar perto de 1 kW e passar. Que vai passar de 2 kW mesmo seriam as motos elétricas de baixa velocidade, né? Que hoje no Brasil é limitado a 60 km por hora, e as scooters, né? E similares, né? Esses equipamentos que são as baterias que a gente saca, a gente tira ela da motocicleta e pode levar para casa, né? Para dentro de casa. Entendi. Mas outro problema também é claro, né? Por exemplo, uma bicicleta tem 400 watts, não está no limite. Mas se eu tiver 2, 3 bicicletas, já passou do limite. E aí vai uma outra questão que vai afetar os condomínios, né? Como é que eu vou ter vagas, né, para locais de carregamento desses dispositivos na garagem? Como é que eu vou proteger isso? Entendeu? É uma outra questão, uma outra seara, mas está muito coligada à questão dos carregamentos dos veículos veiculares, né? Então, se você botar ali 10 bicicletas elétricas com 600 volts, você tem 6 kWh ali fácil, né? É um número já um pouquinho... já está acima de um patamar, a gente classificou hoje os incêndios em nível 0, 1, 2, 3,
ele sai do 0, sai para o 1, né? 0 é quando não tem risco. Então, já com 1 em ambiente fechado, ele já nem pula para o 1, ele já pula para o 2. Então, a gente já tem ali uma certa preocupação. E quando a gente vem agora aqui para o Brasil, como que tá esse dimensionamento de norma, esses estudos de norma? O que está sendo feito? Porque eu lembro que ano passado, quando a gente conversou, tinha portaria e etc. Aí depois disso a gente teve alguns incêndios em carro e etc. Mas e agora como é que tá isso? Bem, a questão da publicação do parecer técnico, né, ela foi interessante porque ela uniu, né, bombeiros, fabricantes e pessoas interessadas para ter uma discussão mais, vamos dizer assim, com foco mais específico, né? Todos nós entendemos que a tecnologia ela é importante, mas que ela precisa ser segura, né? O que é hoje, assim, de uma maneira bem interessante, que eu costumo dizer o seguinte: poxa, para mim, um bujão de GLP é muito mais perigoso que uma bateria. E a gente tem dentro de casa, a gente sabe lidar, várias pessoas sabem trocar. Então, a questão da bateria é que ainda estamos entendendo os fenômenos, né? Da minha parte, hoje eu já entendo bastante. Mas, de uma maneira geral, quando a gente fala em sociedade, a sociedade está tentando entender. Existem, infelizmente, muitas pessoas que pegam uma informação, não analisa e já quer publicar e já falar. A bateria é com classe D, não extintor funciona, não extintor não funciona. E essas informações, né, começam a gerar dúvida na cabeça das pessoas. E a maioria das pessoas não querem investigar, não querem saber o que é, eles querem ter a informação pronta, tá? A resposta só. A resposta só. Então, assim, hoje a gente se uniu, temos várias frentes de trabalho. Dentro da ABNT tem uma comissão de estudos, no CB24, que lidar com isso. Nessa comissão a gente está com várias frentes, né? Então, nós temos uma frente dedicada a estacionamentos e garagens, uma outra que montou um procedimento de combate a incêndio a veículos elétricos, que é a mais eficaz hoje do mundo, com os números que a gente obteve. Temos uma para manipulação e armazenamento de baterias, começamos outro para gerenciamento de emergências, né, de grandes concentrações de baterias, que existe uma questão nesse caso, né, de impacto ambiental, dado principalmente aos eventos recentes nos Estados Unidos, tá? Em outros países também tem, mas nos Estados Unidos chamou bastante atenção. E temos outras, né, para discussão de ensaios para extintores, para bateria, porque hoje tem muita gente vendendo extintor para bateria, mas você não tem capacidade extintora para bateria. Como assim um extintor para bateria? Vamos lá. Tem pessoas vendendo, meu extintor funciona para baterias, né? Ela controla a fuga térmica. E aí já tem. Mas é um extintor específico ou um extintor CO2? Específico, não. São extintores específicos, tá? O grande problema, assim, esses extintores, o agente desses extintores tem eficácia? Sim, tem eficácia. A questão eu pego o extintor, aí eu boto do lado de uma vaga de recarga e acho que o carro está tranquilo. E isso é inverdade, tá? Porque quando a gente fala em extintor, a gente tem que saber, a primeira coisa que a gente tem que olhar o extintor. Qual é a classe de incêndio que ele vai atuar, né? Bateria de lítio. Bateria de lítio não é uma classe específica, né? Óbvio, ela tem a questão da fuga térmica nada consegue controlar, e você também tem a capacidade extintora. Hoje a gente está procurando estabelecer os parâmetros em cima de quilowatt-horas. Quanto que eu uso de água num combate num carro elétrico? Eu preciso saber quantos quilowatt-hora ele tem para eu poder parametrizar. O extintor também a gente quer trabalhar em cima disso. Tá? Existem alguns extintores, né, já homologados em alguns países, mas o que a gente percebe por testes, né, e ensaios, que os extintores vão no máximo a baterias até 20 kWh. E essas baterias têm que estar expostas, ou seja, eu estou falando de depósitos. Tá? Já dentro de uma bateria de 20, ela é uma bateria do quê? Chega a ser de um carro? De uma empilhadeira pequena. Tem carros pequenos que tem. Tem carros de pequeno porte ou carros que sejam grandes, mas que sejam híbridos, tem baterias de 20 kWh. Então, quando você fala que esse extintor, ele combateria essa bateria, mas sem ele estar
Só a bateria exposta, ou seja, num depósito. Ela está lá carregando, isso. ponto. Porque lá dentro de um carro já... Dentro do carro não. Por que dentro de um carro não? Primeiro, né, ela vai estar, não vai estar exposta, ela vai estar dentro do carro, né? E segundo, eu vou ter outros materiais queimandos que vão roubar a eficiência do extintor. Perfeito. E aí eu não posso utilizá-lo, entendeu? Então é isso que a gente quer organizar esses testes, né, já baseados em norma, tem norma holandesa, tem norma na Polônia, que já tem alguma eficiência, tem extintores homologados na Polônia, que a gente quer trazer para cá, né, para já utilizar o que é feito, né? Não precisamos reinventar a roda, vamos entender o que fez lá, replicar tá aqui, funcionando. Né? Temos laboratórios para fazer os testes, os laboratórios estão empenhados em fazer, então a gente deve ter essa eficiência, mas nenhum vai funcionar para carro elétrico, isso eu já de adianto, né? E aí, por que não? Porque o incêndio já vai estar desenvolvido. Se eu pegar um carro a combustão desenvolvido e pegar um extintor de pó ABC, ele não vai apagar, o incêndio está desenvolvido, não tem vazão suficiente. Então, são coisas, né, que a gente precisa esclarecer para colocar. Existem extintores para veículo não, mas para baterias pequenas sim. Por exemplo, como eu falei para você, eu tenho ali 10 bicicletas elétricas, né? O que eu posso usar? Uma carreta de pó químico. Ela vai dar conta. Por que ela vai dar conta? Porque a gente baliza o quilowatt-hora, a gente não baliza na potência do incêndio, a gente baliza no tempo da fuga térmica. Então, se por exemplo, um celular ele entra em fuga térmica, em 15 segundos acaba a fuga térmica. Ele vira um incêndio normal, o material plástico está queimando e aí qualquer extintor dá conta. Então, o conceito do nível zero de incêndio envolvendo baterias pegou fogo. A fuga térmica acaba no máximo em 2 minutos. E aí, qualquer agente extintor no ambiente vai dar conta daquilo, entendeu? Então, esse é o conceito do nível 0. O nível 1, não, ele vai demorar já uns 10 minutos, 15 minutos, e ele vai sustentar o incêndio durante esse tempo. Você está apagando, ele está acendendo. Então, 15 minutos é o suficiente para ele desenvolver um incêndio dentro de um ambiente. E aí, você precisa ter determinados cuidados. Então, assim, dentro dessas normas de ensaio que a gente quer trabalhar, a gente quer elucidar isso, por isso que a norma explicando o que é um incêndio envolvendo bateria, ela é extremamente importante, né? Para todo mundo entender esse conceito. Ainda existe, até mesmo dentro do corpo de bombeiros, né? Entre os militares, existe essa questão, né? De entender bem o que é a fuga térmica, né? Se ela prepondera, se ela não prepondera, se ela solta um jato, esse jato, por exemplo, todo mundo tem uma impressão que aquele jato é contínuo, não é, aquele jato é intermitente. Então existem vários fatores que a gente quer desmistificar e os ensaios estão sendo importantes, né? Então semana passada tive a oportunidade de fazer em Minas Gerais, né, com um grupo de corpo de bombeiros de Minas Gerais, através de uma empresa que eu fiz treinamento, ela forneceu baterias, a gente mostrou tanto para os funcionários dela, para os colaboradores, quanto para os bombeiros, né? E até o bombeiro pôde apagar dentro ali de um lote, né? Entender, não, é possível apagar, tá vendo como é que se apaga. Então isso tem sido muito interessante. E até puxando o gancho nisso que você falou, tem acontecido vários testes nos últimos meses para entender como que se porta um incêndio de uma bateria de lítio. Como é que vem sendo feito esses testes? Bem, ainda a gente não pode publicar alguns dados bem específicos desses testes, né? Porque eles têm sigilo, mas eles ocorreram, tá? Hoje nós contabilizamos pelo menos 6 testes, 6 veículos queimados de lá para cá. 2 deles são simulacros, ou seja, um veículo comum com bateria dentro, né? Não, são 5, perdão. E 3 deles são elétricos, tá? Bem, são fornecidos, né, por entidades, né, por montadoras ou por associações ou por fabricantes de baterias, né? Existe um trabalho de cooperação com com os corpos de bombeiros, né? A maioria, 3 foram feitos em São Paulo, 1 em Minas e 1 em Santa Catarina. O de Santa Catarina foi público, né? Aconteceu no final do ano passado, foi mais aberto. Mas foi o único, o de Minas a gente não fez aquisição científica, né? Nos que a gente fez em São Paulo, com a ajuda, né, do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, de Minas, das universidades do Mackenzie e da Unicinos, no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu fazer vários levantamentos, né? Dados da aquisição da qualidade da água, do ar,
das curvas de temperatura, de fluxo de calor. Num dos testes a gente conseguiu botar 2 veículos e principalmente aí com a ajuda maciça, né, do Corpo de Bombeiro Militar de São Paulo, principalmente ali do GAED e da comissão, né, que atua nessa parte de regulamentação na parte de bateria, né, a gente conseguiu fazer os combates, né, na realidade eles fizeram, a gente ficou ali controlando, dando as orientações, testamos os procedimentos, né, que foram estudados por conta dentro da comissão, e a gente obteve resultados interessantes, né? Em todos eles, o que a gente percebe é que o combate ele tem 2 estágios, né? Primeiro, o apaga-fogo, que é um procedimento comum para qualquer carro. Primeiro, eu vou apagar o fogo. Segundo, apaguei o fogo, a bateria ela fica com uma temperatura baixa, que não é o suficiente para pegar fogo, mas também não é o suficiente para ela estabilizar. Então a gente chama essa segunda fase de estabilização térmica da bateria. E é onde justamente se gasta, né, 1.000 litros por quilowatt-hora. Para apagar o fogo, a gente consegue apagar com no máximo 4.000 litros. Então nós tivemos teste com 1.800 a 3.500 litros de água, né? Então isso foi interessante. Mas esse processo de estabilização da bateria é que ela demora. Para você ter uma ideia, num dos testes que estava com 14 kWh, gastamos 7.000 litros de água. No que estava com 82 kWh, que era para gastar um absurdo, a gente gastou quase 4. E aí a gente percebeu alguns fatores interessantes no processo de estabilização. Nos dois, 3.000 litros foram suficientes para apagar o fogo. Então isso é muito interessante. Então, o primeiro ponto, né? Os incêndios de carro elétrico não se apaga. Se apaga. Apaga e apaga com água, tá? Óbvio, eu posso utilizar aditivos? Posso. Vai melhorar a eficiência? Pode, mas... Que tipo de aditivos? Posso utilizar agentes encapsuladores. A gente testou o líquido gerador de espuma, tem uma propriedade interessante, até porque você vai ter veículos híbridos, né? A manta, já utilizamos a manta, embora a manta eu prefiro utilizá-la na estabilização, tá? E não para apagar o fogo, é uma preferência minha, tá? Mas mesmo assim já testamos, já colocamos manta com aerosol condensado, né? Então, com eficiência também muito boa, estabilizou a bateria. Então, nós tivemos várias variações. Isso é importante, porque a gente abre um leque de ferramentas para a gente poder atuar. No combate a incêndio, o que é importante é que a gente tem outros fatores no veículo, né, que também são igualmente perigosos, né, como a explosão do airbag, de pneu, né, de amortecedor. Então os sistemas de conversão de energia do carro ficam aquecidos. Então existem vários elementos que no carro comum existem, que existem no elétrico, que também são igualmente perigosos. Então a gente consegue... O que diferencia bastante, primeiro, é a quantidade de fumaça. Mesmo em ambiente aberto, a gente sentiu que ela incomoda. Ela incomoda o público. Você tem que fazer barreira hídrica para essa fumaça não chegar no público, porque ela é tóxica. Já é tóxica no carro comum. No carro elétrico, por conta do ácido fluorídrico, ela já piora um pouquinho. Mas enfim, quanto à estabilização, a gente percebe, por exemplo, que tem bateria. Como eu falei, nós temos baterias que elas têm o que a gente chama de acesso do bombeiro, que é um orifício com uma placa termossensível que derrete a 150 graus, que quando eu identifico eu jogo água. A bateria, se ela abrir orifício, eu consigo jogar água. Se ela tiver a parte de cima frágil, né, como ou a de alumínio ou de composta, mais fácil ainda eu resfriar. E se eu não conseguir resfriar, eu coloco a manta em cima, né, deixo estabilizar ou utilizo o aerosol condensado. Eu lembro que você comentou, Marcelo, que foi feito alguns testes em umas salas fechadas. Como que foi isso? Foi para simular, tipo, uma garagem, um subsolo? Não, esses testes vão ser feitos. Eles serão feitos. Vão ser feitos, futuro. Né? Existem 2 programados, né? Aí numa ideia é testar a capacidade do chuveiro automático, do sprinkler, né? Não necessariamente automático, a ideia não é essa, mas testar a eficiência do sprinkler, tá? Porque se o sprinkler ele atingir o objetivo, que primeiro é manter a baixa temperatura no ambiente, evitar propagação, para a gente vai ser uma vantagem muito grande. Esses testes, né, também estão sendo feitos nos Estados Unidos, a gente está se apropriando
dos resultados de lá também. Então existe uma sinergia feita, né, principalmente daqui com a UEL nos Estados Unidos. E também a gente está olhando muito o que a FM Globo e a NFPA também está trabalhando, para que a gente possa analisar essa eficiência. Isso vai ser importante por quê? Porque aí a gente não precisa ter aquelas barreiras, né, que veio na comissão de estudo. Lembrando que aquelas barreiras... Porque as barreiras seriam aquelas que entre as vagas. Aquilo ali não foi tirado da cabeça. Aquilo está num guia de orientação na Inglaterra, né, que foi de base para criar a nova... Que seria basicamente uma compartimentação entre as vagas. Entre as vagas. Então ela veio de lá, tá? E é um guia que gerou a orientação da British Standard 9999, tá? Na Alemanha tem alguma coisa parecida, então ela não foi tirada do nada. Então, assim... o Sprinkler ele tem essa capacidade de suprimir essa questão da barreira, tá? E aí o que é o importante? A gente já sabe que para edificações e garagens, né, o tripé, né, detecção, né, chuveiros e você ter ventilação são fundamentais, né, de retaguarda a estrutura, a resistência das estruturas e também uma brigada bem treinada com plano. Então, você tem esses 5 fatores. Só que nem todas as edificações têm isso. E aí é que está dando essa discussão de se procurar soluções, né, que sejam viáveis tecnicamente, né, financeiramente viáveis, para que a gente possa oferecer para a sociedade. Poder fazer essas instalações e seja uma coisa que o bombeiro tenha segurança de homologar. Mas na hora que a gente olha para a Alemanha, Inglaterra, Noruega mesmo, que já estão utilizando veículos elétricos, bateria de lítio e etc. Lá eles estão se protegendo como? Sprinkler, compartimentação? Bem, vamos falar primeiro da... Tudo bem que a cultura é completamente diferente. Vamos falar primeiro da Noruega, né? Onde não se vende mais veículo a combustão e mais de 80% da frota já é eletrificada. Temos veículos elétricos em 6º nível de subsolo, tá? Para mim, uma coisa importante, né? Se você tem na garagem um veículo elétrico, ele está carregando ou não, o risco para mim é o mesmo. A diferença é só o risco elétrico do carregamento, mas a diferença é a mesma coisa. Bem, na Noruega, né, todas as edificações, elas têm esse alicerce de segurança, tá? Então, pro norueguês, pro nórdico, né, eles entenderam o seguinte: pô, a gente não precisa fazer nada, entendeu? Porque já estamos seguros, entendeu? Mas quando a gente vai já para Inglaterra, para Alemanha, a gente vê que nem todas as edificações seguem. Na Inglaterra, nós tivemos 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, o colapso do aeroporto de Luton, né? O relatório da perícia de incêndio saiu em setembro do ano passado e foi identificado que a causa foi veículo de combustão, não foi nem elétrico, tá? Começou numa combustão, o elétrico ele acelerou, não tinha quase elétrico nenhum ali, não tinha nem estação de recarga ali dentro. Então, o que se deu a causa foi primeiro a quantidade de combustível que vazou, que os tanques hoje são de plástico, e o vento, né, que embora a garagem fosse aberta, o vento jogou o fogo para dentro em vez de a fumaça para fora. E isso ajudou a colapsar parcialmente, né, dentro do processo de incêndio. E ali abriu uma questão, quando a gente estava fazendo eu estava olhando a parte de conclusão, que na Inglaterra nem todas aquele edifício, a resistência do material da estrutura dele era de 30 minutos. Ela é bem pouco, né? Na Coreia está tendo também alguns incidentes, só que na Coreia, a gente, pelo menos os 3 grandes incêndios que tiveram lá, a gente percebeu que a falta do sprinkler, né, faz diferença, tá? No controle do incêndio. Nenhuma delas teve colapso, até porque a estrutura é mais reforçada por conta de risco de guerra, de sismos, né, de outros eventos. Então elas são muito mais robustas do que a do Ocidente. Mas a questão do controle de fumaça ela acaba sendo preponderante. Todas as vítimas, nenhuma morte, graças a Deus, mas todas que foram hospitalizadas, atendidas, todas contaminadas por fumaça, tá? E na Holanda? Porque a Holanda também tem bastante carros elétricos, né? A Holanda a gente não consegue registrar, ou pelo menos não se publicam ocorrências, tá? A gente não consegue ter como as edificações lá estão protegidas, tá? Mas a Holanda é um dos países que mais gera informação para a segurança de carro elétrico,
tá? Não só de bateria, mas de carro elétrico, tá? Porque não é um país que tem acho que a melhor estrutura de carregamento, se eu não me engano, é da Holanda. Se não for a melhor, é uma das melhores. Mas muitas orientações de como lidar com baterias vêm da Holanda, muitos guias, tanto da Holanda, Dinamarca e Noruega. Os três mais que são mais eletrificados. Então, a gente pega muita orientação e orientações até um pouco mais antigas, né, do que o mercado em geral. E quando a gente fala que nesses outros países tem o SPK, a detecção e etc., lá eles utilizam o SPK normal ou é o a seco? Então, em alguns países utiliza até o de pré-ação, tá? Que é uma tubulação a seco, né, acionada pelo sistema de alarme, e você ativa uma seção específica, né, justamente para evitar a propagação, tá? Nos Estados Unidos se fala na NFL 88A, ela se fala no sprinkler normal, sem ser por pré-ação, mas pede-se um fator K diferente, vazão e pressão diferente, tá? O que a gente está avaliando aqui no Brasil, na realidade mais por estratégia do Corpo de Bombeiros, né, é a utilização de sprinklers, né, não automáticos, né? Se você instala a tubulação, principalmente em garagens pequenas, né, de você poder utilizá-las, por exemplo, chega o Corpo de Bombeiros, ou se você tiver uma rede grande de hidrante, ter essa conexão, você conecta a mangueira para inundar a sala de água, para poder inundar não, você poder resfriar o ambiente. E essa solução, eu por exemplo, estou aplicando muito em salas e containers de bateria, né, de você, em vez de ter um sistema automático, você ter um sistema desse, porque você não pode abrir a sala se a bateria tiver em fuga térmica lá dentro, que você gera uma explosão violenta, tá? Então você conecta a mangueira nessa conexão Stoller, nesse engate rápido, e você ativa o sprinkler por bomba manual. Então essa é uma ideia, uma solução interessante, tá? Principalmente quando você tem edificações que você não consegue instalar uma bomba, você não consegue ter reserva de água, porque o tempo de água tem que ser mais do que meia hora, o ideal é que seja 1 hora de duração. Então a gente sabe que até para as edificações que têm sprinklers instalados, na maioria também não se adequa a você ter meia hora, 1 hora de tempo, tá? Então, por que você precisa disso, né? Porque você precisa gerenciar a emergência, o bombeiro precisa entrar na garagem, precisa apagar o fogo, precisa retirar os veículos de lá, se ele tiver chance de reignição, e não é uma ocorrência que não se resolve rapidamente, diferente de um veículo em ambiente aberto. Certo. E Marcelo, enquanto nós não temos normas, não temos orientações, as edificações continuam sendo construídas, os carros continuam sendo elétricos, carregamentos, etc. Qual que é o mínimo que o projetista precisa considerar? Independentemente de se tem norma ou não, até ter norma, isso aqui ele não pode deixar fora do projeto dele? Bem, assim, 3 fatores, os 3 pilares, né, que interessa, né? Primeiro é a detecção na garagem, né? Tem que ter. Tá? Não precisa ser uma detecção precoce, mas precisa ter, né, uma das alternativas, né, que é muito usada na Ásia, e eu não sei como o bombeiro vai adotar isso, é você ter as garagens monitoradas, né? Eu tenho gente 24 horas olhando as garagens, né? Então, isso pode ser um fator interessante, tá? De você ter... Para ambiente aberto, isso vai ser aceito, tá? Mas para fechado... depende de como vai ser a interpretação do Corpo de Bombeiros, tá? Para ambiente fechado, a detecção ajuda. A detecção ajuda, tá? Justamente porque você precisa evacuar, tá? Ter o chuveiro automático, então eu acredito que para as edificações modernas vai ser obrigatório ter o chuveiro automático, tá? As antigas é que vão avaliar essas alternativas. E a questão da ventilação, principalmente em subsolo, tá? Ou, né, mesmo que seja sobressolo, que você tenha tudo fechado. Então você tem que analisar muito a questão da ventilação. Se fala em 5 trocas de ar, né, por hora, que seria um padrão nacional, mas quando você tem emergência ela precisa subir para 10. Né? Existem 2 bons relatórios, né, de ventilação, um da FM Global, que é muito utilizado em depósito, né, e outra tem uma orientação, como eu falei naquele guia em inglês, tá? Mas ele é muito conservador, tá? Muito conservador.
Já o DFM global não, eles são baseados em testes e isso acaba amenizando. Quando a gente fala muito conservador, é quando as pessoas não têm dados necessários e decidem por uma decisão mais de segurança. E esse conservadorismo, obviamente, impacta aí na questão de custos. Então, tem que trabalhar nesses 3 pilares. Modificação moderna não tem jeito, tem que ser isso. SPK, detecção e ventilação. E ventilação. Tá? Quando você fala nessa questão da ventilação, as edificações normais, elas já têm uma edificação, uma exaustão ali, né, do subsolo, que é solicitado pela prefeitura mesmo. Isso. Toda essa ventilação, ela precisa ser construída, essa exaustão, ela precisa ser construída com materiais que sejam resistentes ao fogo para poder atender essa exaustão na hora de um incêndio, certo? Sim, perfeitamente. Tá, perfeito. Ontem foi comentado aqui no podcast, Marcelo, sobre uma detecção que já foi construída, acho que nível mundo, não sei, etc., que ela detecta a ignição no lítio da bateria. Tem isso? Já ouviu falar disso? Ainda está em estudo? Sim, existe sim uma... É que na realidade isso foi observado dentro da célula, né? Existe aí um trabalho, né, de se analisar, estudar bem como ocorre a fuga térmica. Mas isso, para uma garagem, não é aplicável, tá? Por quê? Porque você está com a bateria dentro do carro, né? Você tem um monte de veículos. Então, você imagina o quanto caro vai ser esse processo. E, sinceramente, não precisa, tá? Porque a detecção, a resposta à emergência, ela é um conjunto de medidas que você vai implementar de acordo com uma estratégia. E essa estratégia está de acordo com o seu objetivo. Primeiro, qual o objetivo? Evacuar o prédio? Sinceramente, a detecção de fumaça vai funcionar bem. Tá? Vai funcionar bem. Agora, mas eu quero antecipar, eu quero saber antes da fuga térmica ocorrer para eu tomar uma decisão. Mas você mudou a estratégia. Tá? E a melhor forma de se detectar a fuga térmica previamente é por temperatura. Tá? Porque as baterias, quando elas estão desligadas, elas estão em temperatura ambiente. E quando elas estão ligadas, né, vão funcionando, elas estão a 35 graus religiosamente, tá? Isso é um parâmetro de desempenho da bateria. Então o carro está rodando a 200 por hora debaixo do sol, a bateria está a 35 graus. Quando a bateria passa de 50 graus, a gente chama de anomalia térmica. Aliás, qualquer variação de temperatura acima de 35 a gente chama de anomalia. Mas quando ela passa de 50 graus, a gente chama de anomalia vermelha. É uma tensão. Então, se o carro está ali parado e a gente detecta que essa temperatura passou de 50 graus, a gente pode ficar de atenção. Em cima dessa informação, a gente pode tomar várias decisões. Isso acontece, por exemplo, em depósitos, né? A gente olha, aquela bateria ali, está com a temperatura, está com 40 graus. Daqui a um minuto eu volto para monitorar. Subiu, vai para a anomalia amarela. O que seria essa anomalia amarela para um carro, né? A gente pode colocar a manta corta-fogo, tá? Porque a gente vai adotar o nome corta-fogo. Para quê? Para ela ela não vamos chamá-la de anti-chama, né? Vamos chamá-la de corta-fogo. Justamente para dar noção do quê? De balizamento, de corte. Ela é uma proteção, uma barreira, tá? A fuga térmica vai ocorrer lá dentro, só que ela não vai deixar pegar o fogo, tá? E não vai deixar ele propagar. E segundo, eu consigo tirar esse carro tranquilamente da garagem, tá? Quando ela passa de 100 graus, a gente chama de anomalia vermelha, tá? Significa o quê? Que as reações químicas dentro dela já começaram a atingir um patamar de reversão, tá? Então essas reações a partir de 100 graus tendem a crescer espontaneamente. E acima de 200 é inevitável a fuga térmica. A fuga térmica, que ela é caracterizada quando a bateria se rompe ou alívio de pressão, ela vai ocorrer na casa ali dos 400 graus. E nesse processo de fuga térmica não tem fogo, tá? O fogo ele vai ocorrer entre 4 a 22 segundos após a fuga térmica. Entendi. E quem inicia o fogo são os coletores de cobre fragmentados da parte interna da bateria, que vão se atritar, vão gerar arcos elétricos e vai criar o centelhamento. Então, quando você fala, eu consigo enxergar isso, você já foi pós-fuga térmica, 22 segundos após a fuga térmica. Mas e tem algum sistema, software, equipamento, whatever o que seja, que consegue detectar essa fuga térmica antes dela se tornar um fogo incêndio? Só temperatura.
Mas daí não teria como uma detecção dentro do carro detectar isso que está acontecendo, Não, né? você não precisa, porque temperatura, você pode... óbvio, você tem perda na leitura, mas câmera termográfica você consegue avaliar. Entendi. Entendeu? Sensor de radiação térmica, sensores termovelocimétricos, Perfeito. entendeu? Termopares. Então, tudo isso você consegue utilizar. Nas indústrias onde tem carregamento de empilhadeira elétrica, que é uma bateria que é mais estressada do que o veículo, a gente implanta sensores por radiação térmica ou na direção da bateria ou por baixo da bateria. E a gente coloca um range. Né? A gente analisa as perdas, está em ambiente aberto, vai bater sol, opa, então não é 50 graus, já ajusta para 70, qualquer coisa até 100 graus, né? A gente consegue tomar uma decisão prévia, inclusive desligar o carregamento. E quando a gente volta para a questão do SPK, as inovações, tentativas que está sendo feita pelas normas para poder adaptar as edificações, como que está sendo visto ou previsto o CPVC? Ele já está em estudo? Vai voltar? Não vai? Então, a questão do CPVC é uma coisa que Até antes, o que é o CPVC? CPVC é uma tubulação de PVC, né, que tem resistência ao fogo, né? Tá. E mas ela não é normalmente utilizada hoje? Não, ela chegou a ser implementada em alguns estados, até chegou a ser regulamentado, porém, né, ela não tem a mesma robustez da tubulação metálica, de ferro, tá? Em termos de custo e benefício eram iguais, né? Então acredito que o mercado parou, né? E recentemente o Corpo de Bombeiros Militar aqui de São Paulo ressuscitou essa questão, justamente pela questão do peso, né? Ela é mais leve, né? Mais leve, né? De entender o porquê que parou, né? E se a gente parar para pensar, não teve nenhum teste de reprovação do produto, né? Então, dentro dessa ideologia da gente poder utilizar esse sistema de sprinkler, né, com pressurização por uma bomba manual, né, por uma rede de hidrante, seja ela da rede fixa ou de um caminhão de incêndio, por que não ter CPVC, né, se ele tem resistência à chama? E talvez para algumas situações seja mais tranquilo. Eu, como trabalho muito com salas de bateria e containers, para mim é interessantíssimo ter o CPVC instalado lá dentro, do lado de fora eu tenho uma boca de hidrante que eu possa utilizar. Para mim é interessantíssimo. Então é uma questão que está sendo reestudada, é claro, né? Vão ter testes específicos para isso, avaliações específicas para isso. E são testes simples, olhar, ver o funcionamento, funcionou, não funcionou, vamos entender o porquê que não funcionou e funcionou também, vamos entender quais são os prós e contras, né? Então os testes são muito bem feitos, né? Existe um trabalho aí conjunto, né, da comissão, hoje é uma comissão já oficial da Ligabom, né? Até entrando nisso, a gente tem hoje a Ligabom fazendo estudo, mas também tem a BNT fazendo estudos, né? Como que tá essa divisão? Quem vai lançar norma? Não, são trabalhos... entendi. Trabalhos conjuntos? Como que tá sendo? Bem, a gente trabalha em conjunto. Como eu falei, as mesmas pessoas que estão, né, na Ligabom também estão trabalhando na BNT. Então, a gente conversa muito, né, para a gente, vamos dizer assim, dividir esforços, né? Porque são várias frentes. E como a questão da estação de recarga hoje, ela tem uma pressão muito grande da sociedade, a gente entendeu que pela Ligabom vai sair mais rápido, tá? Lembrando que a norma da BNT, ela é uma norma técnica, né? E aquilo que o bombeiro publica é uma regulamentação de incêndio, né? Então ela tem um cunho maior. Em termos, vamos chamar assim, de hierarquia, né? A norma precede uma regulamentação, tá? Mas nessa hora, a gente tem que entender qual é o melhor para o bem comum. Então a gente entendeu que, sendo trabalhado pela Ligabom, né, vai ser mais rápido, mais produtivo, vai ser criada uma norma que vai ser distribuída para os corpos de bombeiros, cada corpo de bombeiro vai ter a sua autonomia de lançar, e a partir do momento do lançamento, pelo menos aqui de São Paulo, a gente volta a tratar lá dentro da BNT, a gente ganha um pouco mais de tempo para analisar algumas lacunas que ficarem, né, ou a gente reproduzi-la, e por que não, justamente para aqueles estados que talvez não lancem, né, não sei. Então, a gente vai ter essas orientações. Enquanto isso, a gente dá tempo da gente trabalhar com outras frentes, porque está crescendo muito o depósito de fábrica de bateria no Brasil. Reciclagem também vai começar a crescer.
todo esse processo da economia circular da bateria vai crescer exponencialmente no Brasil, não só para veículo, para um monte de fatores, né? Robôs autônomos como aspirador de pó, essas coisas vão crescer assim, já estão crescendo, né? E tem muito depósito, né, já de eletroeletrônico, tudo que é bateria de chumbo está virando bateria de íons de lítio. Então, essas áreas me preocupam mais, né? Nós começamos a ter um crescimento também de bateria de lítio metálico, né? Que ela é diferente da de íons de lítio. E bateria de lítio metálico, a diferença é que a lítio metálico a gente só tem grandes concentrações na indústria. E nós tivemos um incêndio em junho do ano passado que vitimou 23 pessoas em óbito na Coreia, né? Com lítio metálico. E tem essas operações no Brasil... E elas não são previstas em termos de segurança. Até no mundo também, a gente está fazendo uma pesquisa agora, a gente encontrou pouquíssimas orientações de bateria de lítio metálico. Então, nós é uma frente que a gente vai abrir dentro dessa vertente, dentro da BNT, para a gente criar alguma coisa ali. Não sei se vai ser uma norma ou uma orientação, pelo menos já conversei com o Corpo de Bombeiro Militar aqui de São Paulo, já vai ter uma orientação para as frentes de avaliação de projetos, quando identificarem. Né? Por exemplo, se eu tenho para fabricação de bateria de lítio metálico, todo mundo sabe que não pode usar água, mas ninguém sabe que não pode usar o CO2, porque o CO2 precipita água. Aí todo mundo acha que é o lítio que vai reagir, não é o lítio que vai reagir, é o outro componente, que é o cloreto de tiolina, que reage explosivamente. Então, todo mundo precisa entender isso e sair do achismo. Tá? Então, assim, essas frentes que a gente estabeleceu, é importante. Eu espero lançar no primeiro semestre agora 3 normas para consulta nacional, até mais ou menos ali junho, julho, irem para consulta nacional. O nosso guia eu quero finalizá-lo agora em fevereiro, para início de março, que é um guia de orientação, e a gente trabalhar nessas 3 normas para poderem a consulta nacional em junho. São 3 normas extremamente importantes, né? Então a gente está trabalhando dessa forma em conjunto, lembrando, são as mesmas pessoas, né? Todos juntos. Então a gente conversa bem, entende aí entra a palavra bom senso e o senso comum, né? O que prevalece melhor para o senso comum? Então não tem vaidade, né? Não tem esse negócio, eu lancei primeiro. Isso é uma coisa que a gente entendeu, né? Se você lançar primeiro, você vai tomar pedrada, porque você não consegue ter todas as informações, né? Precisa estar muito unido, né? Precisa estar muito unido. E aí é muito importante a participação das fábricas, das montadoras, das associações das montadoras. Esse segundo semestre foi muito bom. A participação dessas entidades, né? Então, antigamente tinha um mito, eu não quero vincular minha marca ao incêndio. Poxa, gente, o incêndio vai ocorrer em algum determinado momento. Então, se a gente não entender o processo e não proteger adequadamente, antes isso é importante. De novo, eu vou lembrar, como eu falei no início, GLP é mais perigoso do que bateria. O carro GNV é mais perigoso que o carro elétrico. E o carro elétrico, ele chega a ser, se a gente considerar hoje a nova tecnologia de segurança dos veículos, ele é 60 vezes mais seguro do que um carro a combustão. Entendeu? Então, só que o fator humano, né, com o tempo vai deteriorar essas baterias. Então a gente tem que estar preparado para isso. Agora, Marcelo, para a gente encerrar, acho que a pergunta mais importante desse episódio. Quando ou que mês temos uma programação para, de fato, ter norma para ser seguida? Bem, pela BNT, a prática recomendada, a gente tem um objetivo de tempo, né, de março a gente finalizar o guia de orientação. Então, acredito que em abril ela deva ser lançada, abril para maio. As normas de consulta nacional que eu falei no início, as 3 relacionadas ao plano de proteção contra incêndio de veículos, aí não é só automóvel, veículos industriais também, juntamente com a norma de o que é incêndio envolvendo baterias e a norma de armazenamento e depósito e a consulta nacional entre junho e julho, leva-se aí mais ou menos 3 meses aí para ser publicada após esse processo. Aí já entra numa outra velocidade que não depende da gente, tá? Agora, com relação ao Corpo de Bombeiros, depende, né? Eu acredito muito que esses testes em ambientes fechados vão ser decisivos, né, para se fechar pelo menos um primeiro texto, né, de orientação para a sociedade, tá? Então, eu que oriento hoje, eu quero ter
O que eu posso ou não posso instalar estação de recarga? Pode, deve, né? Porque se você já tem veículo elétrico já há muito tempo na sua garagem, o que vai diferenciar a estação de carregamento? O risco elétrico. E como eu mitigo o risco elétrico? A norma 17019 da BNT, que é a norma de estação de recarga, que ela adota aí uma série de parâmetros internacionais, da ISO, da IEC, dão orientações de que normas devem norma ser seguidas. 17019 da BNT. 17019. E a 5410, que é a famosa norma de baixa tensão, rede de baixa tensão doméstica. Então, são duas normas que se devem ser seguidas, né? Sejam veículos ou sejam dispositivos de mobilidade pessoal. Então, se elas forem seguidas, você mitiga o risco elétrico, né? As seguidas arrisca, né? Então, eu não vejo problema de ter estação de recarga. A legislação não vai te fazer ninguém voltar atrás. E o que é importante, minha opinião, pelo menos dessa maneira, quando esse tema vier para dentro da BNT, que a gente vai tratar. Para mim, indifere se é estação de recarga ou não. Se a garagem ela tem veículos modernos, ela precisa se modernizar na parte de segurança contra incêndio, porque os carros a combustão modernos têm mais plástico, são maiores, alguns têm mais combustível, o tanque é de plástico, você tem a questão do catalisador. Então, se a gente parar para pensar, o carro a combustão moderno, aliás, é o contrário, né? O carro elétrico moderno está se tornando mais seguro e o carro a combustão mais moderno está se tornando mais perigoso. Se a gente parar para pensar, tem uma curva aí diferente, tá? E as garagens precisam se antecipar. A própria NFPA já baixou a cabeça e ela falou, não, já tem um tempo que as nossas normas precisam ser atualizadas e ela está atualizando, né? Isso que é muito importante, já lançou a 88A, deve fazer uma revisão aí pelos próximos 2 anos dessas normas relacionadas a estacionamentos. Perfeito. Marcelo, muito obrigada mais uma vez. Espero que em abril a gente receba você de novo aqui para falar já sobre as normas que foram publicadas. Espero que elas realmente sejam todas publicadas. Acredito que ficou muito claro para o projetista que detecção, ventilação e SPK vai ter que ter no projeto, independente se tem norma ou não. E tem mais algum ponto que você acredita que seja muito importante dividir, que a gente não abordou? Eu vou falar um pouquinho da questão da brigada, rapidamente, né? Assim, eu vejo hoje a ação humana muito forte no processo de prevenção. Como eu falei, se você tem uma detecção precoce, detecta o problema antes dela ocorrer, que é possível fazer, tá? Por temperatura, você tiver uma brigada bem treinada, você consegue mitigar. Eu tenho cases em empresas, né? Óbvio, a empresa é a brigada diferente. Onde elas optaram por ter 100% das pessoas brigadistas dentro de uma operação de baterias de íons de lítio, né? Para que cada pessoa tome uma ação contingencial, não é nem emergencial. Pegar aquela bateria, colocar dentro de um tambor seguro ou de um container seguro, cobrir com cobertor, aquela máquina, desligar a energia, utilizar um extintor específico ou trabalhar já protegido. Então, essas ações são muito importantes. E como levar isso, né, para a seara de questão de condomínio? É possível ou não é possível? Né, condomínio comercial, eu acredito bastante, né, de adotar um processo de combate defensivo até a chegada do corpo de bombeiros, porque o principal, assim, uma das estratégias, né, para qualquer tipo de fogo é confinar o fogo na sua origem. Né? Se está no primeiro carro, mantém no primeiro carro. Se está em 2 carros, mantém em 2 carros. Se está no pavimento, mantém no pavimento. Esse é o princípio, né, da compartimentação, da questão das ações, das estratégias de resposta. E, se for possível, montar isso é importante. E aí a gente está discutindo muito a questão do seguinte. Hoje, a formação da brigada ela é estática. Eu formei uma vez, daqui a um ano eu tenho que formar de novo. Né? Ou quando faz o AVCB. E seguindo a linha do que se faz no Espírito Santo, né, que é aquele processo de área segura, né, criada, né, ali encabeçada ali pelo Coronel Paiva, né, de todo ano você fazer auditoria de plano de abandono, de você olhar o plano de resposta e você cumprir, aquilo é muito importante, né? Então, trabalhar esse conceito de brigada, plano de emergência, ele é o fundamental. Estacionamentos abertos é fundamental, mas em estacionamento fechado isso é muito importante, que às vezes o carro dá o problema e tá saindo fumaça, não pegou fogo. Pô, coloca a manta, coloca o patins no carro, coloca ele para fora. Você saiu do nível 2 para o nível 1 de incêndio, né? Então, bota ele numa área mais segura. E lembrando, né, porque o carro elétrico, depois que você apaga o fogo, estabiliza a bateria pode reiniciar o processo. E aí, de novo, você tem que botar a manta, colocar o patins e tirar.
Ou você não consegue, está numa rampa, espera o bombeiro chegar para poder tirar, mas você já colocou a manta. Então a ação humana ela é importante. Não adianta nada você ter sprinkler, você ter detecção, você ter ventilação, né? Porque isso vai proteger o macro, mas você tem que proteger o micro. O micro não adianta, é brigada e plano de emergência. Perfeito, perfeito. Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada por participar do Prevcast. Obrigada a todo mundo que ficou ouvindo a gente, que acompanhou esse episódio. Voltaremos em abril ou em maio, assim espero. Sexta-feira que vem tem Prevcast de novo. Mais uma vez, muito obrigada, Marcelo. Eu agradeço a você pela oportunidade.